A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast EBD em Síntese, uma ação promovida pelo DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã, da IEADR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Quero dar boas-vindas a você que tem acompanhado o nosso canal e as nossas publicações e agradecer desde já a sua singular presença aqui conosco e, é claro, já deixar o convite que você compartilhe esse conteúdo a todo o corpo de docente da sua congregação, do seu setor, da sua área, enfim, e quem sabe até mesmo a presença de vários alunos que sempre também nos acompanham. E claro, aqui muito bem acompanhado, né? Sou pequeno aqui diante dos grandes mestres que estão sempre conosco aqui. Eu me refiro à professora Amildo Prachedes e ao presbítero, professor João Ribeiro, a quem também quero com muita alegria saudar a professora Amildo Prachedes com a paz do Senhor. A paz do Senhor e a todos que também nos assistem, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor. Que bênção, muito obrigado, professor Amildo Prachedes, por mais uma vez estarmos juntos aqui em uma companhia de aula, né, em que nós estaremos aprendendo mais e mais do Senhor. Ao professor João Ribeiro, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença e desejar, então, que Vossa Excelência também nos traga a palavra de saudação. A paz do Senhor, professor João Ribeiro. A paz do Senhor. Paz do Senhor, professor Amildo Prachedes, a paz do Senhor, professor Sérgio Lins, é uma alegria estarmos de volta mais uma vez para compartilharmos algo das Sagradas Escrituras para a nossa edificação e nosso crescimento espiritual. Que bênção. Mais uma lição desse terceiro trimestre de 2022, que trata sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Estamos trabalhando em cada lição as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. E hoje nós estamos trabalhando com a lição número 7, você deve estar aí certamente com a sua lição, e a lição número 7 fala justamente sobre a sutileza da relativização da Bíblia Sagrada, que é a Escritura inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E claro que nós vamos abordar cada um dos tópicos com os nossos professores, mas antes, fazer a leitura aqui do textual da lição, que está fundamentado na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz, está aí também a projeção. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E a verdade prática nos ensina acerca da sutileza da relativização da Bíblia, que a Bíblia é a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, e por isso não temos autoridade e nem podemos relativizá-la. É claro que dentro dessa leitura bíblica em classe, você pode ler com calma, mas, de fato, eu quero destacar o versículo 14, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E aí o versículo 17 que diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem, sem mais delongas, eu gostaria de convidar os nossos mestres, professores que estão aqui conosco, claro que destacando alguns objetivos da nossa lição. Aqui, de maneira objetiva, os objetivos da lição vai primeiro destacar alguns pontos importantes, você deve estar vendo aí, que é justamente sobre as ações para desconstruir e relativizar todos os ensinos da Bíblia Sagrada. Então, nós vamos destacar quais são as ações e as sutilezas que Satanás tem levantado em vários ambientes. O segundo é, de certa forma, explicar como isso tem acontecido, esse processo da construção de várias narrativas para fragilizar e também até criminalizar e a opinião que é conservadora, a opinião ortodoxa, a ortodoxia cristã e da Bíblia Sagrada, e aí sim pontuar algumas metodologias e teologias que têm sido apresentadas para atingir esse objetivo primário, que é relativizar as Escrituras. E, por fim, apresentar o nosso posicionamento. Nosso posicionamento é apresentar a Bíblia como um livro inspirado por Deus. Então, essa também deve ser a nossa motivação e o nosso direcionamento ao longo da nossa aula. Eu queria passar a palavra à professora Amildo Prachedes, dentro do primeiro tópico. Professora Amildo Prachedes, você observa aí que fala sobre a introdução, obviamente, né?
e a Bíblia e o espírito desta era, né? O primeiro grande tópico. E aí a professora Milton Prachetes pode tecer, seja o primeiro, o segundo, o terceiro tópico, e aí o professor João Ribeiro poderá acrescentar, e assim a gente trabalhando com essas temáticas, porque elas estão muito bem articuladas, né, professora? Então, muitas das vezes a gente vai falar sobre a desconstrução, mas daqui a pouco a gente precisa tocar no segundo subtópico, então os professores têm total autonomia. Muito bem. Professora Milton Prachetes, com o seu comentário. Nós vemos o seguinte, que nesta lição, para mim, o mais importante no final é a gente enfatizar o que nós cremos, não é? Sobre a Bíblia Sagrada. Embora vamos ver estes aspectos da cultura que está sendo mudada, não é? Há uma revolução cultural. E aqui no Brasil nós percebemos que desde o aparelhamento das instituições, no caso da educação, nós vemos a influência de Paulo Freire, que tentou mudar o pensamento das pessoas, e a influência dele foi mais daquele filósofo Gramsci, né? Do século, da passagem do século XIX para o século XX, aquele filósofo italiano, influenciou muito aqui no Brasil. E nós vemos hoje o aparelhamento das instituições, que foi sorrateiramente sendo feito. E hoje está uma coisa que parece até que difícil de retomar, não é? A posição. Nós vemos que essa confusão mental que o inimigo tem criado é desde a queda do homem, não é? Mas, ultimamente, nós vemos que tem sido um avalanche de ideologias, eles querem uma nova ética, querem mudar tudo. E o principal é se opor aos valores judaicos cristãos. Nós vemos aqui, nesse primeiro tópico, a Bíblia e o espírito desta era. Nesta lição, também é bom a gente lembrar aos nossos alunos alguns conceitos, porque o nosso textuário fala que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aí o professor pode lembrar sobre a inspiração da palavra, né? A inspiração que, segundo aquele conceito grego que está nesse texto e em outros, a inspiração é soprado por Deus. O autor da Bíblia, ele não teve a sua vontade própria, a não ser no seu estilo, no seu gênero, no seu modo de escrever, mas a palavra de Deus, ela era soprada para aqueles servos do Senhor. É uma ação sobrenatural, não é? A gente tem que lembrar ao aluno isso, que a inspiração da palavra, ela é uma... A gente estudou na lição do trimestre passado, né? Sobre as escrituras. No trimestre passado, aí, a gente estudou sobre as escrituras, falou sobre isso. E é bom relembrar, para que fique bem fixado na mente dos nossos alunos, que nenhuma profecia foi produzida pela vontade do homem. Pedro falou sobre isso, né? No capítulo 1, versículo da sua primeira epístola, ele falou sobre isso, que a Bíblia Sagrada, ela é uma inspiração divina, ela foi inspirada por Deus e a sua inspiração é plenária. Todos os seus livros foram inspirados por Deus. Nós não podemos sair fora de sair. O Espírito Santo guiou os autores, né? E hoje nós vemos que, nós vamos ver num dos tópicos da nossa lição, que o mais importante não é o autor, e sim o leitor, devido àquela mentalidade relativista, né? Tudo é relativo. Então, o que eu penso pode ser diferente do que você pensa. Inclusive, na justiça, hoje, nós podemos ver que praticamente não existe mais a questão da imparcialidade, porque conforme o entendimento do juiz,
Conforme aquilo que ele quiser, ele pode julgar. Infelizmente, nós estamos vivendo num período assim de solo arenoso, né? Não é mais naquela firmeza da rocha que é a palavra de Deus. E Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou assemelhar a quem? Ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E no Cântico de Moisés ele disse: ele é a rocha cuja obra é perfeita. E ensinou ao povo de Israel a se manter nesta linha. Mas a gente vê no tempo de hoje a questão da desconstrução. As pessoas querem desconstruir aquilo que está firmado na rocha. Tem uma outra influência também, que é do niilismo. O niilismo, que é um termo que foi criado por um certo senhor lá de 1800, século XIX também, o russo Turgenev. Ele foi aplicado, a princípio, à doutrina política, e depois passou para a ética, né? Hoje é mais na questão da moralidade, que eles querem tirar aquele princípio cristão, e das autoridades também, a autoridade política. Não pode mais ter nada, esse termo, ele leva ao entendimento que não tem nada mais firme, nada mais, e nenhuma autoridade constituída deve ser observada, como a gente vê na Bíblia, que a gente tem que honrar as autoridades, e o niilismo diz que você não precisa respeitar a autoridade. É uma insurreição contra a palavra, nós vemos claramente isso, não é? Nenhuma autoridade constituída deve ser reconhecida. No niilismo diz isso. E a gente tem a autoridade da Bíblia sobre as nossas ações, temos a autoridade da palavra sobre o nosso pensar, porque ela é inspirada por Deus. E nesse texto da nossa lição diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Nós vemos que a avó e a mãe de Timóteo, ele era filho de judia, mas o pai era grego, mas ela soube transmitir os valores judaicos para ele, os valores cristãos. Depois ele aprendeu com Paulo, né? Começou a viver e creu. Os pais também, tudo indica que essas também, a avó e Lloyd, elas se converteram nesse período em que a igreja foi dispersa, não é? E se divulgou o evangelho por toda a Ásia, e ela soube transmitir para o seu filho a palavra de Deus, e que Paulo reportou a meninice do menino Timóteo, né? Do rapaz Timóteo. Ele sabia as sagradas letras que podiam fazê-lo sábio para a vida eterna. Mas o que tem nessa nova cultura agora que nós não podemos, de modo nenhum, aceitar? É justamente essa insurreição contra a palavra. É uma coisa que eu acho que tem que ficar bem destacado nestes itens que estamos estudando. Vamos dizer aqui alguma coisa desse primeiro item que estamos comentando, sobre a desconstrução. Tem alguns termos que foi colocado aqui na nossa revista, que é a era do vazio, né? A era do vazio, o fim das certezas. Nós temos certeza da salvação, nós temos certeza porque cremos, não é? Na palavra, mas, infelizmente, o mundo quer colocar tudo em dúvida. É a era também da pós-verdade, não é? É uma cultura líquida, como o nosso irmão Ribeiro já falou em aulas anteriores, né? A questão da cultura líquida. E também essa desconstrução, que é um absurdo, né? Este é um fenômeno pós-cultural. Como eu falei no início sobre o pensamento de Gramsci, ele começou a estudar e a maquinar na sua cabeça que o que poderia mudar
ou arrebatar o poder, que é isso que eles querem, né? A hegemonia do pensamento deles. Era justamente desconstruir, mudar a cultura, disseminar pensamentos diferentes, porque eles viram que o cristão, para onde ele vai, ele leva a palavra, é claro. Os seus valores estão consigo. É na escola, é na igreja, é na política. Para onde a gente for, a gente leva os nossos valores. E isso incomoda esses que têm esse pensamento da pós-modernidade. Eles querem contrariar totalmente esses princípios, mudando, inclusive, porque eles viram que hoje não se faz mais uma luta de classe fisicamente, mas é a luta ideológica. Eles querem elevar a classe baixa de qualquer maneira, com tudo quanto for de coisa que os crentes, o cristão não aceita, todo o comportamento inadequado, né? A ladroice, todas as obras da carne que estão aí, a carnalidade que está no mundo, eles querem elevar essa classe com toda aquela bagagem de pecados que a gente chama, né? Para desconstruir a cultura judaico-cristã. Porque elevando esta classe, eles acham que vai sufocar, não é? o pensamento cristão. Ele se contrapõe ao cristianismo, principalmente contra o conjunto de valores éticos e morais e espirituais. Éticos, morais e espirituais. Mas o que é que diz a palavra de Deus em Romanos 2:2? Nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento e não aceitar, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, porque o Senhor já nos lavou, já nos limpou e nos deu uma nova natureza para que andássemos conforme a palavra. Eles pretendem estabelecer uma nova forma de pensar, de agir e relativizar as escrituras. Ele torna a palavra não a mais absoluta, porque é um termo que a gente deve também expor para os alunos, porque nem todos têm o mesmo entendimento, né? A relativizar é tirar o caráter absoluto da escritura. A relativização é isso, é tirar o caráter absoluto. E vem a influência do relativismo, né? Qualidade ou caráter do que é relativo. E tudo agora é relativo, depende da posição de cada um, né? Sua posição ideológica, da maneira como cada um pensa. Não existe mais nada absoluto. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Infelizmente, é o que está acontecendo nos dias atuais. Que bênção, né? Professor João Ribeiro, deseja fazer algum adendo? Professor, eu tenho algumas colocações, mas principalmente no tópico 2. Eu quero deixar os senhores ficar bem à vontade aí. No segundo tópico aí eu tenho só alguns adendos. Muito bem. A paz do Senhor mais uma vez para todos. Como bem falou o professor Amido Prachedes, o termo na filosofia relativismo, né, se baseia na relatividade do conhecimento, né, e recusando toda e qualquer verdade ou valor tido como absoluto. Então, essa é a proposição do relativismo. Então, nada é absoluto. E a palavra de Deus, ela é absoluta, né? E quando se fala aqui em era da incerteza, quando se fala aqui em a era do vazio, né? A era do vazio tem a característica do individualismo, né? A pós-verdade é a verdade vista sob o meu ponto de vista, né? É a interpretação que eu dou dos fatos de acordo com a minha concepção, não com a concepção da verdade absoluta, né? Então, esse processo aí de desconstrução, né, do Jacques Derrida, né, que foi que incluiu esse conceito aí de desconstrução, simplesmente ele quis mudar o signo das palavras. E como a gente trata da palavra, então era bom a gente mexer nesse termo aí, porque, por exemplo,
um exemplo prático, isso aqui é o quê? É uma revista. Bom, mas quem disse que é uma revista? Bom, disseram que é uma revista. Não, mas foi você que disse, por que a gente pode considerar isso aqui uma revista? Então, a metalinguagem, né, transformando as verdades absolutas em coisas relativas. E aí ele começa esse é o processo de desconstrução. E quando a gente vai fazer uma reforma em casa, por exemplo, a bagunça é grande. Se você não souber mexer, você pode acertar um cano d'água, você pode acertar um cano de eletricidade, você pode derrubar até uma viga, e daí a sutileza, né, da filosofia, né, da pós-modernidade, chegando junto e trazendo esses conceitos, e aos poucos chega lá o Gramsci, chega lá o Nietzsche, aí chega lá o Jacques Derrida, e aí começam a colocar tijolinho, com um martelinho lá, derrubando um tijolinho, para tornar essas coisas tudo relativo, e, como diz aqui, os princípios da palavra de Deus, como bem falou a nossa professora, são colocados de lado. O problema é que eles consideram que, bom, a Bíblia é uma verdade, né? A Bíblia é uma verdade, mas tem várias verdades. Então, qual é a verdade verdadeira? Bom, eu escolho a minha verdade. Esse é que é o problema da sociedade moderna. O absoluto da palavra fica colocado de lado em detrimento daquilo que as pessoas acham como sendo a verdade verdadeira. Mas a palavra de Deus diz assim lá em Provérbios 2, não removam os marcos antigos. Não podemos remover os marcos antigos. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela é única, ela é sem sombra de variação, né? A palavra de Deus subsiste eternamente. Passarão os céus e a terra. E os céus e a terra não é só no sentido geográfico, geológico, mas é no sentido também de princípios e de valores. Os princípios e valores estão cada vez mudando e como bem lembrou a professora, né, as coisas vão piorando, não estão melhorando, né? E só que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, essa daí, vai permanecer para sempre. E é essa palavra que nós estamos fazendo a apologia dela até Jesus voltar. Eles reduzem a Bíblia como mais um ponto de vista, mais um Isso, ponto de vista, né, a isso. ser escolhido. Quebra a imparcialidade da justiça, tudo. Em relação ao relativismo, é realmente uma desconstrução. E aí, seguindo nessa discussão, né, como eu falei, eu queria só fazer alguns adendos no tópico 2, que fala sobre a Bíblia e o politicamente correto quando você faz uma associação, né? Essa discussão sobre a hermenêutica centrada no leitor. Há um texto bíblico que eu acredito que quem estudou apologética, quem pesquisou sobre apologética, que trata sobre a defesa da fé, inclusive recomendo um bom livro de William Lane Craig, né, em defesa da fé cristã. O título do livro é Em Guarda, né? É um livro muito bom. E diz assim, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, eu deixei separado aqui para falar nesse tópico 2, fala assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aí você pergunta, qual é a relação desse versículo com a lição? Então, nós estamos trabalhando já na primeira lição, quando fala desse espírito maligno, esses demônios, né, que tratam de maneira muito sorrateira, né, usando de vãs sutilezas, vãs filosofias, como até o apóstolo Paulo falava nos comentários do professor João Ribeiro, a professora Milton Prachete, que citaram esses personagens na história que foram sorrateiramente colocando as suas marcas ali do marxismo cultural e outras coisas mais. E aí surge justamente a hermenêutica centrada no leitor, ou seja, você começa a fazer uma leitura das escrituras dentro do processo em que não é Deus que vai ditar aquilo que eu acredite ou aquilo que eu devo viver, porque esse texto já está ultrapassado, a sociedade está em processo social evolutivo, então os comportamentos, as condutas, elas vão mudando, e aí surge justamente o politicamente correto,
Olha, a nossa sociedade atual, você não pode simplesmente dizer assim, o que é certo, absolutamente errado, porque essa nova ética, né, ela desconstrói o que nós vamos continuar falando da ortodoxia bíblica ou ortodoxia cristã, ou seja, os padrões conservadores que são descritos pela Bíblia. Então, na hora que você desconstrói aquele conjunto de valores morais, objetivos e absolutos descritos nas Escrituras, então, na hora que você conhece esses valores, na hora que você conhece a Bíblia, e aí quando você é confrontado por alguém que defende essa relativização da leitura do texto, e aí a gente ouve muito, né, aqueles grandes teólogos modernos, contemporâneos, vai dizer assim, olha, nós precisamos fazer uma ressignificação do texto, né? Você tem que ter cuidado com essa opinião, porque essa opinião aí, irmão, há uma lei, né, que está sendo discutida, um projeto de lei que vai criminalizar, quando você vai falar, por exemplo, sobre a homofobia, né? Sobre o homossexualismo, né? Então, a igreja tem uma posição muito radical, né? A igreja precisa olhar que a sociedade ela muda seu comportamento ao longo do tempo, então você não pode, irmão, censurar uma pessoa, né? que pela sua conduta, a sua opção sexual, ela adotou e gostar de uma pessoa do mesmo sexo, aí chega na igreja, você diz que isso é pecado, que ela vai para o inferno se ela mudar de conduta, percebe isso, e ela chega ali, né? Então, a ideia é que não haja espaço para o pensamento conservador. A ideia é simples, é isolar a Bíblia, né? Já que existe a Bíblia, eu tenho que usar a Bíblia como manual, então eu vou relativizar, porque não é Deus que vai ser o centro da minha hermenêutica, da minha leitura, da minha interpretação, mas sim as vontades. E aí surge justamente a contracultura, ou seja, o mundo se apresenta diante das Escrituras, diante da igreja, como contracultura, e a igreja agora está na contramão da sociedade, né? Então, é o que diz o salmista no Salmo número 11, verso 3, né? Destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Então, os fundamentos, né, que é a palavra de Deus, e aí, claro, nenhuma lição anterior foi tratado sobre a qualidade do texto bíblico, foi dito também aqui na nossa lição, né, logo no início, né, a verdade prática, que a Bíblia é inspirada, com base justamente no escrito do apóstolo Paulo a Timóteo, mas eu vou encerrar aqui minha fala, justamente nesse processo, essa nova moralidade, essa nova ética, essa nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. E aí surge um grande perigo. E aí eu vou encerrar na minha fala aqui, o professor João Ribeiro, o professor Amito, fica à vontade, que é justamente sobre o grande perigo da ditadura do politicamente correto, ou seja, aos poucos a sociedade vai estar ditando o que a igreja tem que concordar, ser certo ou errado, ou seja, a ideia deles é simples, é que o manual, que é a Bíblia Sagrada, este livro sagrado que você tem aí na sua casa, que você tem no seu dia a dia, não seja um manual da vida do crente, mas sim a própria sociedade, a própria cultura, e a cultura ela pode sofrer mutações, ela pode sofrer mudanças, e também os pensadores, os filósofos, eles podem trazer outras interpretações conforme a conduta da sociedade, e não conforme aquilo que Deus quer de nós. E aí pensar diferente gera uma ditadura do politicamente correto, ou seja, a igreja passa a ser censurada, os pastores passam a ser censurados, aí a gente conhece muito bem as histórias de páginas, né, de cristãos que são, de certa forma, tiradas do ar, ou são censuradas, ou são até mesmo descartadas por alguém, ou por um grupo, ou por uma pessoa que pensa de forma diferente do que a Bíblia fala. A destruição dos fundamentos, ela vem através de uma construção ardilosa, não é? Ao longo da história, dos anos, essa construção que procura justamente destruir esses valores, se opõe aos valores que a gente acredita, que estão na Bíblia, né, exarados na palavra de Deus. Ele se opõe aos valores cristãos, substituindo por outros, antes não aceitáveis. Esses valores antes, porque, como o evangelho foi difundido em todo o mundo, e nós formamos principalmente no Ocidente, não é? Temos uma cultura cristã, judaico-cristã,
Então, há valores que já estão sedimentados ao longo dos anos, dos séculos, mas essa nova cultura que eles estão buscando vem numa construção ardilosa, de uma nova cultura que põe abaixo tudo aquilo que a Bíblia ensina que é certo e que é verdadeiro. E como o irmão bem falou, aqui no Brasil, nós já tivemos pastor preso, porque se opôs à ideologia de gênero, ensinando na sua escola que a criança nasce já com sexo definido. Isso é visível, não é? E é uma coisa que o inimigo tenta colocar uma confusão mental nas pessoas para aceitar essa fantasia da ideologia do gênero, uma fantasia demoníaca, né? Para aceitar também todo o comportamento inadequado que a Bíblia condena. Pois não, professor. A questão do politicamente correto, nós tivemos uma palavra de um pastor liberal brasileiro, bastante conhecido, e não convém citar nomes aqui. A mensagem dele é preocupante quando ele diz assim que, tratando justamente dessa questão do inclusivo, né, que a gente até vê mais à frente, na inclusão dos grupos minoritários, politicamente é o quê? Ser politicamente correto é justamente escolher palavras e agir de maneira que não ofenda grupos minoritários. Então, isso é ser politicamente correto. Então, esse pastor disse assim: a Bíblia é um livro que precisa ser relido, ressignificado, para que os princípios de vida que esse livro encerra saltem das suas páginas e, assim, ele possa também, ele diz aqui, que o Evangelho é uma profecia contra todas as relações hierarquizadas, e se queremos ser cartas para o novo mundo, se a igreja quer ser uma carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar as Escrituras. Então, nós sabemos que a palavra de Deus foi inspirada, claro, a gente tem que ter cuidado com a interpretação bíblica para determinado grupo. Deus fala para os israelitas, como Deus fala para os gentios, como Deus fala para a igreja, em diferentes épocas e com determinados objetivos, mas, de maneira alguma, nós podemos ressignificar a palavra, por conta de uma posição politicamente correta para agradar grupos. Os grupos precisam ser convencidos em amor, né? Como nós já dissemos no aula anterior, a verdade é a verdade e não há nada contra a verdade, e que essa verdade a gente possa proclamá-la e defendê-la, e assim a Bíblia não precisa, né, de nenhuma interpretação que não seja a interpretação ortodoxa que nós defendemos. E nem um pingo de um i pode ser acrescido ou diminuído dela para atender a qualquer interesse que não seja o interesse de Deus no plano maior, né, exaustivo, né, professor, como diz lá na escola teológica, né, que é o plano da salvação, né? E as outras coisas, a Bíblia tem resposta para muitas coisas, mas exaustivamente a Bíblia se expressa o plano da salvação para o homem. Tem coisa melhor? O homem precisa de outra coisa além da salvação? E assim nós deixamos aqui essa reflexão. Verdade, professor. E realmente isso nos leva ao terceiro tópico da lição, quando Vossa Excelência já antecipou, né? Quando falou sobre a teologia inclusiva. Esse é um assunto tratado, o professor Hamilton Praxedes, a quem convido o comentário, no tópico geral 3, quando ele fala sobre a Bíblia e o outro evangelho. Nós vamos perceber que surge essa palavra, né? Evangelho social, né? Já começou-se a discutir um pouquinho sobre a contracultura, sobre a língua, né? A língua dentro do que a sociedade entende. O leitor agora não observa o autor da Bíblia, que é Deus, mas há uma nova metodologia, né? Na escola teológica a gente fala muito sobre qual é a regra áurea da hermenêutica, né? E por isso que eu falei de 1 Pedro, né?
Então, a regra áurea da hermenêutica sacra, né, que você pode estar hermenêutica na universidade, no campo jurídico, né, como você lê, interpretar, regras de interpretação, você tem a própria hermenêutica secular, que você começa os primeiros passos na educação infantil, na educação fundamental, isso vai até o pós-doc, né? Você vai lá fazer o doutorado, você vai sempre pegar um texto. Claro que no doutorado, no mestrado, você já vai se deparar com textos até de outros idiomas, né? Você vai ter que estudar um livro ou algum artigo que eles usam muito a nomenclatura de paper, né? Mas, professor Hamilton Prachedes, o que essa nova metodologia fala e essas novas teologias, teologia inclusiva, uma nova metodologia de ler as escrituras, né? O que o professor de escola dominical e também, quem sabe, algum aluno aqui possa se deparar com essa situação? O que nós podemos aqui apresentar de destaque no tópico 3, professor Hamilton Prachedes? Primeiro, a gente tem que reconhecer que o mundo jaz no maligno, não é? E que está sendo influenciado pelo espírito do anticristo. E eles negam justamente o valor do autor. Se a gente considera e crê, como é verdade, que a Bíblia é inspirada por Deus, foi soprada por Deus, ela é a verdade, ela é eterna, já foi até dito, não é? Estamos repetindo. O Senhor disse que não vai passar nem um J, nem um tio, né? Nem um tracinho, vamos dizer assim, que não seja cumprido, porque ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, eu a ninguém julgo, eu não vim julgar o mundo, mas as palavras que vos tenho falado, esta vos julgará no último dia. Então, temos que enfatizar a firmeza da palavra, essa palavra que foi evangelizada e que a gente deve reter no nosso coração. Eu gostaria até de ler novamente o que já foi citado aqui, 2 Pedro, primeiro capítulo, os versículos 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas. Olha o apóstolo, né? Temos muito firmes. É firmeza, a palavra é firmeza, é fundamento rochoso para nós, né? A palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro. O mundo jaz nas trevas. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, né? A qual bem fazeis estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não é o leitor que vai ajustar a palavra àquilo que ele pensa. O leitor tem que se ajustar à palavra, procurar se adequar àquilo que a palavra diz. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, aquilo que a gente falou no começo, né? Eu tenho até a palavrinha aqui. Theopneustos, soprado por Deus. Foi soprado por Deus essa palavra, e ela é imutável. O Senhor disse, eu não mudo, eu, Senhor, não mudo. E o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não adianta eles quererem mudar, porque vão ser julgados pela palavra. Então, temos que ficar firme, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, né? É o que está enfatizando a nossa lição de hoje, né? E que desde a meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, porque todo este pensamento da nova cultura é materialista, não pensa na salvação futura. Jesus uma vez censurou aquelas pessoas que vinham a ele e queriam até fazê-lo rei, depois que ele multiplicou o pão. Eles, vocês devem trabalhar não pela comida que perece, mas pela que permanece.
Eles vieram a Jesus só por causa do milagre, da multiplicação do pão, e já achou que era o rei que eles precisavam, né? Que saciavam a fome deles. Então, preocupados apenas em coisas materiais. Mas Cristo veio nos libertar do poder do pecado, nos tirar da potestade das trevas, do engano. E aquele que não crê, a palavra já adverte, que não haja nenhum de vós, nenhum coração mau, para se apartar do Deus vivo, e que venha a se iludir pelo engano do pecado. O povo do mundo está iludido, enganado por causa do pecado. Eles querem satisfazer a sua vontade própria e não querem agradar a Deus. Mas a ética cristã é fazer a vontade de Deus, é guardar a palavra de Deus, não negar aquilo que está. Essas novas teologias, elas negam o evangelho. O evangelho social é isso, né? É a satisfação só das coisas aqui na Terra. E as conveniências, né? As conveniências. Para atender a conveniência de um grupo, né? Que, inclusive, professora, me desculpe fazer a interrupção mais breve, para atender um grupo minoritário, né? Então, Cristo ele veio para salvar a todos. Não é a ditadura da minoria agora. Então, não há grego, não há judeu, e o próprio texto diz, não há bárbaro, né? Então, aí você vai pesquisar um pouco sobre isso, né? Então, não há grego, judeu, gentio, seja da Ásia, da Europa, né? Então, Cristo ele veio para salvar a todos, independente das suas do seu comportamento social, né? Ele veio para salvar e libertar o homem do pecado. Sim, pode do pecado, exatamente. E essa questão da teologia inclusiva é só como, eu acho, aquela característica que Paulo diz, é com aparência de piedade. É só aparência. Porque a piedade liberta o homem dos seus pecados e lhe dá uma nova vida. A teologia inclusiva deixa o homem como está, e para viver na perdição e ser levado para o inferno. Os poemas de Marx mostram isso. Ele tinha convicção que ia para o inferno, porque já tinha entregue a sua alma a Satanás e ia levar a humanidade todinha com a sua ideologia. Então, todos aqueles que adotam o marxismo, coitadinhos, estão cegos, estão levados para a corrupção moral e espiritual, e, infelizmente, vão se encontrar diante de Deus vazios, nus, e não poderão se manter na presença de Deus, né? Então, essas teologias têm que ter cuidado. Qualquer pensamento que destoe desse considerado fascista, homofóbico, qualquer pensamento que for contrário a isso que eles ditam agora, né? A sua ditadura de opinião, como o irmão já falou, a gente pode ser considerado fascista, homofóbico. Estamos, assim, como que fazendo apologia ao discurso do ódio, e é justamente o contrário, porque nós pregamos o amor de Deus, o amor que transforma, o amor que liberta, o amor que limpa, que purifica, e que nos mantém em paz uns com os outros e em paz com Deus. O mundo está em guerra, buscando uma nova posição de hegemonia de quê? De uma ideologia que destrói, uma ideologia que maltrata a humanidade, não faz nenhum bem. E em todos os lugares por onde já passou, a gente vê claramente que é o inimigo que veio para matar, roubar e destruir. E as pessoas não enxergam isso. Não enxergam que o evangelho veio por Cristo Jesus, que ele disse, eu vim para dar vida. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Que Deus tenha misericórdia, né? E que muitos sejam iluminados e sejam libertos desses enganos, dessas sutilezas. Porque através das teologias, a gente vê a sutileza aí, né? Evangelho social, parece que é muito bom de suprir a necessidade básica, as necessidades do presente das pessoas, mas nós já temos esse dever de cuidar uns dos outros pelo Evangelho. O Senhor nos ensina a amar o seu próximo, a sentir a necessidade do próximo. Não é necessário um outro Evangelho. O Evangelho de Cristo é perfeito,
É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é necessário mais um outro evangelho. Paulo até meio que vem um advertiu, anjo, né, né? aos crentes na sua Verdade. época, se um anjo viesse trazendo um outro evangelho, que não fosse aceito. É considerado anátema, né? É verdade. Professor João Ribeiro, eu queria convidá-lo para fazer uma conexão entre a lição, o tópico 3 e o último tópico, né? A sinopse fala aqui justamente que esse outro evangelho, na realidade, está promovendo e trazendo a proposta de novas teologias, né? E queria deixar o espaço aberto para Vossa Excelência comentar, e aí estarmos indo para o último tópico da lição, quando fala sobre a Bíblia, sempre atual, né? Enaltecer a qualidade do texto sagrado. Chegou na parte boa, né? É verdade. Fica à vontade, irmão. Muito bem, graças a Deus. A palavra de Deus, ela é absoluta. Ela não contém erros, ela não contém falhas, ela é inerrante, ela é infalível, ela é clara, ela é absoluta. E para nós cristãos, esse texto, embora de tantos anos passados, mas conserva a sua atualidade e a sua relevância, porque foi um texto que foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Deus, ele primeiro começa a se revelar ao homem na revelação geral, né? Pela natureza, o Salmo 19 lá revela. Depois vem a revelação especial, né? E dentro da revelação especial chegamos à revelação escrita, né? Hebreus 1:1 diz assim: Deus antigamente, tendo falado aos nossos pais por meio dos profetas, como pelos profetas? Por meio das revelações, das visões, né, dos sonhos, nos falou nesses últimos dias por intermédio do Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo. Deus, para que serve a Bíblia? A Bíblia é um modo de Deus se comunicar comigo, com você, conosco, com a humanidade, né? Esse é o propósito da Bíblia, né? Deus falou pela natureza. Deus fala pela natureza. Deus tanto fala pela natureza que lá em Romanos 1:1, e Romanos 1:18 em diante, né, ele fala que por meio das coisas que Deus criou, né, a justiça de Deus é revelada aos homens. Mas os homens preferiram estabelecer a sua própria justiça, negando a justiça de Deus. A revelação geral. A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus à humanidade, como bem falou a nossa estimada professora Hamilton, não é? E Deus se revela por meio dessas páginas. Aqui no texto bíblico, né? Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Então, ela tem proveito. Bem lembrou o professor Sérgio Luiz, né? Já tem uma outra versão que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, né? Isso aí não vai mudar em nada o sentido do texto, né? Algumas versões, né, nós sabemos e até podemos incluir aqui os professores que vão dar aula, podem incluir um pouco de estudos a respeito da tradução de João Ferreira de Almeida, né? Quem foi João Ferreira de Almeida? Traduziu a Almeida Revista, que depois foi corrigida lá pelas autoridades a quem ele era submisso lá, as autoridades holandesas lá, que ele era missionário, né, lá no Oriente, lá da missão holandesa, e eles fizeram as correções que eles acharam devidas lá no texto, e por isso Almeida Revista corrigida, não é a palavra que é corrigida, foi a versão de Almeida que foi corrigida, né? Então, depois nós temos a revista atualizada, eu digo as versões da Sociedade Bíblica, né? Aí temos a Almeida Revista atualizada, e agora chegou a mais recente, a Nova Almeida atualizada. Mas temos outras versões também, né? Temos a King James, temos a King James atualizada, temos a NVI, a Nova Versão Internacional, temos a NVT, a Nova Versão Transformadora, temos a Século XXI, temos a tradução brasileira, temos a linguagem de hoje, não importa, né? Importa que Deus está falando conosco por meio da sua palavra, né? E alcançando mais pessoas.
em palavras mais simples, trazendo aqui qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste à cultura contemporânea, esse é o grande problema. É querer ajustar, aconchambrar, como diz aqui no termo mais popular. Querer aconchambrar, fazer uma gambiarra da palavra, acomodando ela ao mundo contemporâneo e seus modos de vida, seus modos de pensar, sua ótica, sua visão de mundo, sua cosmovisão, como é chamado, né? Então, a Bíblia ela não pode nunca se ajustar à mentalidade dessa cultura, né? John Stott disse que o cristianismo é contra a cultura. É contra a cultura, meu amigo. Né? Você está andando na contramão da história, mas não se preocupe não, que ninguém vai bater em você, não. Você está com a verdade, você está no caminho certo. Os outros é que estão andando no sentido contrário. Né? Então, os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, né, que se afastou de Deus, que a Bíblia precisa ser ajustada, como esse teólogo que eu citei, eles devem ser tidos como falsos profetas. Né? E o próprio texto aqui de Timóteo, no começo do capítulo 3, ele cita justamente que os tempos difíceis ou os tempos trabalhosos. Né? Ele contextualiza, e tem até um autor que diz assim que para a gente entender um versículo, a gente precisa ler o livro inteiro, né? Eu acho que eu já falei isso, mas pode ser até um exagero, mas tem um fundo de verdade, porque o contexto aqui, o capítulo 3, versículo 1, diz que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos ou tempos difíceis. Homens amantes de si mesmos, individualismo, pessoas pensando do jeito que querem, e assim, eles têm aqui a palavra de Deus, diz aqui que no versículo 7, do capítulo 3, versículo 7, segundo Timóteo, diz assim, que eles aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Cheios de conhecimento, cheios de ismos, cheios de informações. Vivemos na era da informação. Um menino de 7 anos, 10 anos, tem mais informação na cabeça dele do que um homem da década passada. Mas para que está servindo isso? Né? Então, para nós encerrarmos aqui a nossa fala nesse tópico, diz aqui a lição que a Bíblia é inspirada por Deus, né? E o fim desses falsos profetas, é afastar a humanidade da cruz de Cristo. A Bíblia é a revelação de Deus, significa que tem origem em Deus, como bem explicou a professora, o tema original aí foi inspirada por Deus, foi soprada pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus ensinou, né? Paulo disse que toda a Escritura é inspirada por Deus e tem um propósito, né? Toda é proveitosa, né? Lá em Romanos 15:4 ele também fala sobre o objetivo da Bíblia, que é gerar esperança em nosso coração, né? E nenhum livro, por mais espetacular que ele seja, ele se coloca em pé de igualdade com a Bíblia. Jamais. Jamais. Nem o melhor comentário Isaías, bíblico. Capítulo 8, versículo 20, o Senhor inspirou o profeta a dizer: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, o parâmetro é esse, né? O parâmetro é este. E ele também está escrito no capítulo 28, que o Senhor pôs em Sião em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E Jesus falando sobre isso, citando este versículo, sabe o que ele disse? Em Lucas 20, 17 e 18, só lembrando para os irmãos que estudam a palavra, não é? Eles já têm conhecimento disso, mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. É rocha, é pedra. O Senhor fala do juízo, né, que sobrevém sobre aqueles que desobedecem. E ele já deu alguns exemplos
Noé foi salvo, veio o dilúvio sobre a sua geração corrompida e perversa, Sodoma e Gomorra, tudo isso foi posto por exemplo para o mundo. E Deus não aprova esses comportamentos inadequados. Então, o que temos que fazer? Nos firmar cada vez mais na verdade. Como o João disse, é na verdade que estamos. É na verdade que nós devemos permanecer. E a verdade é Cristo. A verdade é a sua palavra. Muito bem, eu encerro a minha fala com Isaías 40, versículo 8, professor, dizendo assim: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Verdade, glória a Deus. E aí, a lição, né, prezados professores, nos conclui dizendo que, de fato, a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela não deve ser adaptada, ressignificada, conforme as meras conveniências ou teologias liberais ou teologias inclusivas. Não estamos negando aqui que o evangelho ele é excludente. Não. O evangelho é inclusivo. Não é à toa que quando Cristo ele pregou, os professores devem lembrar, ele pregou entre os gentios, pregou entre os samaritanos, povo impuro para os judeus. Você pode ler em Atos dos Apóstolos, que até o apóstolo Pedro, quando ele é convidado pelo Espírito Santo de Deus, aí até a casa de Cornélio, se você olhar ali, você vai ver a dificuldade cultural, né, de chegar na casa de Cornélio. Mas aí não tornes impuro aquele que Deus tornou puro, foi o realce da mensagem de Cristo para ele, de Deus para ele. Então, irmão, de maneira geral, o apóstolo Paulo pregou entre os gentios, os primeiros cristãos também da mesma forma. Então, quem somos nós para rejeitar qualquer pessoa? O evangelho ele veio para salvar a todos os povos, línguas, povos, nações. Agora, não podemos, em detrimento da mera cultura, né, peculiar de alguém, algum país, ou grupo, ou até mesmo comportamento, ideologia, adequar o texto que já é inspirado por Deus, né? Então, todo cristão ele deve defender a ortodoxia bíblica, ou seja, rejeitar toda e qualquer nova interpretação do texto sagrado e sim aceitar a Bíblia como nosso manual de regra e fé e prática. Eu queria passar a palavra conclusiva aos professores, né? Essa foi minha palavra de conclusão, que Deus nos ajude e nos guarde diante dessas vãs filosofias, que a própria Bíblia ela tem anunciado o fim desde o princípio e também Jesus falou, né? Que nos últimos tempos apostatarão muitos da fé e muitos esfriarão da fé justamente por causa das vãs sutilezas. Professor Hamilton Prachete, com a palavra de conclusão, em seguida o professor João Ribeiro, e assim a gente estará concluindo a nossa transmissão do nosso podcast. Professor Hamilton Prachete, com a palavra conclusiva. Dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem dado de poder contribuir, né? E também aprender mais. Cada vez que a gente estuda, aprende, né? Vai sedimentando cada vez mais o conhecimento de Deus para a nossa vida cristã. E uma coisa que eu gostaria de ainda acrescentar é que o que é perfeito não necessita de mudança. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Para que mudar? Para que reinventar? Para que reinterpretar? Né? Se a principal interpretação da palavra é a literal. Né? Muitas coisas não precisam de interpretação. É cumprir, é obedecer aquilo que está escrito. Que Deus abençoe os nossos professores, que possam também serem inspirados na hora de falar, e que o Senhor faça lembrar tudo aquilo que for necessário para a edificação dos nossos alunos. Muito bem, eu quero agradecer essa oportunidade que Deus nos deu, né, para que o Senhor continue abençoando cada aluno da Escola Bíblica Dominical que acompanha o nosso podcast, que sejam edificados, também os professores, né, que possam ser cada vez mais abençoados por meio dessas pequenas orientações que nós damos aqui e também que possam ter uma aula de domingo muito abençoada na presença do Senhor. Estudem, né? Estudem e Deus vai fazer lembrar daquilo que você estudou e o Espírito Santo, que é o mesmo, vai continuar dando palavras, né? No abrir da sua boca, né? Como disse Paulo, eu oro para que no abrir da minha orem por mim para que no abrir da minha boca me seja dado
uma palavra com ousadia para fazer notório o mistério do Evangelho, que Deus possa, assim, me inspirar e você ter uma aula abençoada. Que bênção, muito obrigado a você que está sempre nos acompanhando e, claro, convido você, né, a deixar seu like aí no canal, se você gostou, né, desse novo episódio, né, desse novo comentário das lições e, claro, convidar você a mais uma vez compartilhar esse conteúdo, mas não posso deixar de agradecer a Deus pela confiança que Ele tem nos chamado a estarmos aqui trazendo nossa singela contribuição nas palavras do professor João Ribeiro, nas palavras da professora Milde Praxedes. Eu quero deixar de coração agradecido aqui. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de estarmos juntos aqui, a professora Milde Praxedes, ao professor João Ribeiro e a você que está sempre conosco aqui no nosso podcast TVD em Síntese. Que Deus o abençoe e nos conceda mais oportunidade de estarmos aqui no próximo episódio desse podcast. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, o seu ministério e, claro, os seus alunos na sua classe, em nome de Jesus. Forte abraço e a paz do Senhor.